Hello guys, how are you? Então, eu estou aqui com o seguinte intuito. Tava pensando comigo quando eu terminei de sair do banho que eu tenho certas dificuldades para aprender e eu quis fazer um experimento, uma aprendizagem criativa. E eu li um livro esses dias. O livro se chama Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleão Hill. Para eu ver se eu conseguia absorver bastante conteúdo desse livro, eu queria comentar um pouco desse livro de uma forma diferente, porque eu sei que no YouTube tem resumos, tem o livro lido por outra pessoa, tem aquele tanto de coisa. E eu quis fazer de uma forma diferente que aplicaria o meu conhecimento a partir daquilo que eu estava lendo. É basicamente isso, eu quero ver se eu estou aprendendo. É uma forma diferente, uma forma criativa. Então, sem mais delongas, eu quero falar o que eu aprendi do livro para vocês. Então, eu vou contar um pouco da história do livro e os ensinamentos que ele me deu. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma coisa. Se vocês gostarem dessa forma que eu estou fazendo, e se não gostarem também, dá um like aí para eu ver o que eu tenho que melhorar, para eu ver se eu estou no caminho certo. E manda para aquele seu amiguinho também que tem interesse de ler, porque eu nem gostava de ler. Estou aprendendo a ler mais esse ano. Comecei no finalzinho do ano passado e esse ano o pau tá quebrando. Então vamos lá, com Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleão Hill. Esse livro é muito interessante. Eu vou falar para vocês do Napoleão Hill, porque para mim ele foi um cara muito foda na época dele. E Napoleão Hill, ele é considerado para mim, tá? É uma opinião minha, o pai do autoconhecimento, o pai da autoajuda. Quando se fala geralmente em autoajuda pelas pessoas, já vem aquele preconceito. Você tem, isso é livro de autoajuda, não sei o que, isso é ruim, isso é mó pai, eu gosto de ler tal coisa. Mas o negócio é o seguinte, o livro de autoajuda, ele sofreu muitos preconceitos, mas para mim é uma coisa muito boa, porque você aprende a se conhecer melhor e você aprende a ter, de certa forma, um sucesso pessoal. Não que seja assim, tô aqui, eu vou ter um sucesso na minha carreira lá na puta que pariu. Não é isso. Você vai ter um sucesso pessoal, você vai conseguir lidar melhor consigo mesmo. E para mim, Napoleão Hill foi um cara foda nisso aí. Portanto, que hoje existem vários grupos de mastermind, que o mastermind surgiu nada mais, nada menos por quem? Napoleão Hill. E o cara, desde 1908, o cara tá estudando o negócio e até hoje vem dando certo. Olha, nós estamos em 2020, 2019 já passou, né? É porque tem coronavírus agora, nem deu play em 2020. O trem tá zangado. Mas, deixa eu ser pá brava aqui agora. Napoleão Hill, o trabalho dele começou em 1908. Ele fez uma entrevista com Andrew Carnegie e Andrew Carnegie, se eu não me engano, né? Eu não sou muito bom em pronúncias também então, tá? E nessa entrevista com o Carnegie, o Napoleão Hill, ele falou que queria cursar direito. Ele queria cursar direito, mas ele não tinha grana. E para cursar direito, ele falou qual que era a intenção dele, como ele ia pagar o curso de direito. Ele expôs para Carnegie que ele queria entrevistar pessoas que tinham muito sucesso na época dele, e a partir dessas entrevistas, ele conseguiria gerar uma renda, talvez vendendo um manuscrito, alguma coisa do tipo, para poder pagar a faculdade dele. Nisso, o Carnegie falou com ele, ô Hill, o negócio é o seguinte, você pode fazer isso sim, a ideia é muito top, mas você não vai gastar menos que 20 anos para fazer esse trabalho. No mínimo 20 anos você vai gastar para fazer esse trabalho e eu não quero te desencorajar. Você vai ter que fazer esse trabalho com pessoas que tiveram sucesso e também com aquelas pessoas que se deram ditas pela sociedade como fracassadas. Mas por que o Hill se embasaria nas pessoas fracassadas, né? Porque, segundo o Carnegie, as pessoas fracassadas iriam ensinar ele muito mais do que as pessoas que obtiveram sucesso. Segundo ele, esses ensinamentos se dariam porque as pessoas fracassadas iriam ensinar ele principalmente o que não fazer. E quando você traz isso para a vida da gente, o que acontece? Quando você erra em determinado assunto, em determinada área no trabalho,
você praticamente tomou aquela porrada ali, você sabe que daquele jeito não dá para fazer mais. Então, o conceito de Carnegie era esse. As pessoas que sabiam como elas erraram, elas iam passar para Rio, onde elas erraram, e o que ele, com isso ele ia tirar um ensinamento do que não fazer. Essa foi uma parte, assim, um insight muito top do Carnegie, que Rio não tinha na cabeça. E Rio, tipo, aceitou os ensinamentos ali do Carnegie e continuou a entrevista com ele. Mas é o seguinte, o Rio, depois dessa entrevista com o Carnegie, ele teve vários desvios na vida dele, sabe? Ele não ficou dedicado somente em escrever aquela filosofia através de todos os ensinamentos. Ele virou gerente em um curso de extensão, mas aquilo não era o que ele queria, sabe? Ele tinha dentro dele que não era o que ele queria. Mesmo assim, ele virou gerente e depois de um ano, ele mesmo se demitiu. Depois disso, ele tornou-se presidente de uma companhia de doce, mas também não deu certo, vazou. Depois disso, ele organizou uma escola de propaganda e vendas e ele ganhou muita grana com essa escola de propagandas e vendas. Mas não sei se vocês já viram aquele vídeo lá dos melhores do mundo, né? Que tem lá, mas a vida é uma caixinha de surpresa. Mais uma vez não deu certo, porque Hill foi convocado para o exército americano e ele teve que se desfazer desse negócio. E depois disso ele ainda teve várias tentativas de negócios que não deram certos, porque realmente não era o que ele queria. Nisso, Hill conseguiu perceber que ele procurava felicidade e não tinha encontrado em lugar nenhum, até aquele dado momento da vida dele. Quando em 1923 ele sentiu solitário, ele estava na bad. Foi a primeira vez na vida dele que ele não se sentia ele assim, sabe? E com isso, como que eu posso dizer? Ele tinha planos para sair daquela situação, ele traçava N planos para sair daquela situação que ele se encontrava e ele não conseguia colocar em prática, tudo era em vão. E por quase 2 meses, o Hill relata no livro dele que sofreu com uma das piores doenças humanas. Anotem, para Hill, a pior doença humana é a indecisão. E muitas vezes nós nos deparamos com a indecisão e ficamos estagnados em um determinado ponto. Realmente eu concordo com Hill nesse ponto de vista, que é uma doença péssima quando a gente tem uma indecisão e em determinado momento também fica, tipo, como eu posso dizer, tanto faz. É a indecisão que mata. E nisso, o Hill, ele conhecia vários princípios de realizações pessoais, mas ele não sabia como aplicar perante a situação que ele estava. Em uma determinada tarde lá, Hill decidiu caminhar e quando ele menos esperou, após ter caminhado uma determinada distância, ele se viu parado e tudo ao redor dele não importava, como se tudo tivesse ficado preto. E ele sentiu uma energia que fazia ele vibrar. E ele escutou muito claro na mente dele que ele deveria terminar de escrever o manuscrito que ele tinha começado. E eu fiquei pensando, né, nessa parte, quando uma voz veio na cabeça dele, porque eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, ou se já aconteceu com vocês, mas direto, sempre na minha mente, eu escuto alguma coisa, eu falando para mim mesmo que eu não deveria fazer tal coisa, que eu deveria fazer outra coisa. E é igual aquela voz de mãe, né? Quando a mãe fala, o trem acontece. Essa voz que tem na cabeça da gente é como se fosse um sexto sentido, a nossa intuição, como se fosse o nosso outro eu. Ela sempre está presente com a gente e às vezes a gente escuta e às vezes não. E essa voz falou para o Hill que ele deveria terminar de escrever o manuscrito dele, a filosofia de vida. E Hill ficou trabalhando naquilo, ele aceitou aquela opinião da voz interior e ele ficou trabalhando no manuscrito dele por uns 3 meses consecutivos. E no início do ano de 1924, ele finalizou o manuscrito. Então a gente se remete ao seguinte fato. Hill fez a entrevista com Carnegie em 1908. Até 1924 ele não tinha terminado. Em 1923 ele se viu numa crise e em 1924 ele terminou. E quando ele terminou, ele se sentiu realizado com aquilo. Se sentiu muito realizado, porque para ele o objetivo de vida dele era escrever aquele manuscrito. E com isso, depois de ter terminado, ele voltou para o mundo dos negócios. Aí ele comprou uma faculdade de negócio em Cleveland
E com menos de um ano, ele dobrou todos os números da faculdade. Só que, mais uma vez, Rio se viu descontente com aquela situação. E ele resolveu largar tudo novamente e começou a dar palestra sobre toda aquela filosofia que ele tinha absorvido, né? Primeiro é igual uma esponja, você absorve muita coisa e depois você tem que começar a distribuir, senão você fica encharcado. E conhecimento é assim, quando a gente pega, a gente tem que distribuir. E nisso ele resolveu dar as palestras e em uma determinada palestra dele, uma pessoa gostou muito do trabalho dele, muito do trabalho dele mesmo e quis publicar aquela filosofia de vida dele, porque até então Hill tinha terminado de escrever, porém Hill não publicou todos os ensinamentos que ele tinha deixado ali no manuscrito. E a vida de Hill teve muitos percalços. A pessoa que queria publicar o livro do Hill, ela foi assassinada por uma gangue de mafiosos lá. E por Hill ter conversado com esse cara que ia publicar o livro dele, os mafiosos achavam que Hill tinha alguma ligação com esse cara e queria matar Hill aí, velho. Só que o que acontece? Hill não tinha nada a ver, os caras tinham entendido errado. Então Hill se viu com medo daquela situação e resolveu fugir. Então o Hill fugiu e ficou assim intocado durante muito tempo, mais de um ano, que ele só se sentiu seguro para sair daquela situação quando os mafiosos tinham sido presos. Então Hill falou assim, agora tá de boa, eu posso sair aqui dessa toca, né? Não é toca, que ele se isolou, eu não lembro o lugar, mas ele se isolou e saiu da sociedade ali para ele se sentir seguro. E nesse período, o Hill se sentiu um bosta ali, sabe? Um charlatão. Por que ele se sentiu um bosta e se sentiu um charlatão? Que ele havia escrito uma filosofia de sucesso e ele não era capaz de aplicar nele mesmo aquela filosofia. Eu falei assim, como assim eu escrevo tudo isso, conselhos de vida para pessoas, e eu não consigo aplicar em mim mesmo? Isso não existe, eu sou um bosta. Tipo assim, na minha cabeça é isso, tá, gente? Só que assim, como da primeira vez ele tinha saído para esparecer, houve uma segunda vez que ele saiu daquela rotina improdutiva dele e saiu, só que ele saiu de casa com uma ideia fixa na cabeça. Eu só vou voltar para casa depois que eu tiver uma ideia para eu sair dessa situação horripilante. E dito e feito. E nessa viagem que ele teve, ele escutou essa voz interior novamente e mandou ele ir para Filadélfia, que lá na Filadélfia ele mudaria toda a vida dele. Ele não entendeu foi nada daquilo, mas no fundo, ele pensou que poderia dar certo, mesmo sem grana e sem conhecer ninguém na Filadélfia, porque Hill não era da Filadélfia, Hill não conhecia ninguém na Filadélfia e Hill não tinha grana. Naquele momento da vida dele, que ele ficou mais de um ano afastado, ele não tinha grana para nada, ele se sentia um estorvo, a família dele sustentava ele. E quem que não pensa isso, né? Quando você já é na vida adulta, você já é acostumado a trabalhar, ter o seu dinheiro, e quando você se vê por conta das outras pessoas, você sente um estorvo de certa forma. E esse era o sentimento que Hill tinha naquela época, ele não tinha nem dinheiro. Portanto, que para ir para Filadélfia, essa voz que ele tinha na cabeça dele falou assim, ó, pede dinheiro pro seu cunhado, pede $50. E Hill foi e pediu pro cunhado dele $50 e falou que ele iria para Filadélfia. Nessa situação, o cunhado dele falou assim, nossa, mas $50 para ir para Filadélfia é sacanagem, né? Pega aqui $100 que pelo menos você vai ter mais um tempo. Só que Hill, ele obedeceu a voz que veio na cabeça dele, que era para pegar só $50. Ele pegou $50 e foi. E ele deu graças a Deus porque o cunhado dele não perguntou o que ele ia fazer na Filadélfia. Porque se ele tivesse perguntado, ia achar que ele estava doido, escutando a voz da cabeça dele, falando que a vida dele ia dar certo na Filadélfia, sem conhecer nada lá, sem ter dinheiro, e aquele tem tudo. Aí, Hill, com isso, com $50 na mão, ele pegou o trenzinho e foi para Filadélfia. Nisso, no caminho, ele foi pensando
todo o tempo. O que que ele iria fazer com US$ 50? Pensou em alugar quarto de $1 a diária. É outra época nos Estados Unidos, tá, gente? É 1924 que eu falei, né? 1924. Então era tudo barato. Então os preços daquela época é totalmente do preço de hoje. É R$ 1 a diária no hotel. Pensou em racionalizar as comidas e por aí vai. Aí quando ele chegou no hotel, pediu o quarto mais barato, que daria para ele ficar mais tempo. A voz na cabeça dele falou assim, ó, não senhor, necas de pitibiribas. O senhor vai pegar o quarto mais caro que tem e vai se dar o luxo disso. E não se preocupe, porque o dinheiro que você precisa, ele vai chegar. Esse dinheiro que você precisa vai chegar. Mario não sabia como, mas ele decidiu acreditar naquela voz que estava dentro dele e pegou o quarto mais caro. Foi quando aquele carinha que fica no hotel, ou então até uma mulher, pegou a mala dele, levou pro elevador e direcionou ele pro quarto dele. Rio, depois de tanto tempo, se sentiu bem valorizado, porque dentro da família dele as pessoas não valorizavam ele, porque ele estava sendo praticamente um estorvo. E quando ele se viu naquela situação que uma pessoa que não conhecia ele, por ele estar pagando, tá valorizando ele, já despertou um sentimento nele. E com isso, o Rio percebeu que existiam dentro dele duas personalidades. A personalidade do medo e a personalidade da fé. E por mais de um ano, o Rio ele viveu na personalidade do medo. E agora, nesse momento que ele estava disposto a arriscar novas coisas, ele estava vivendo a personalidade da fé. E a personalidade da fé mostrou que ele é capaz de realizar os maiores desejos da vida dele. Mas Rio também sabia que a fé não faz nenhum milagre. A fé não faz milagre. E também não trabalha fora das leis da natureza. Esse que é o mais bacana. Porque, eu tenho fé, eu vou ficar aqui parado, vai acontecer as coisas na minha vida. E não é bem assim. Rio sabia que ele deveria acreditar nas coisas, que as coisas iriam acontecer, mas a partir das ações que ele praticasse. Isso é o mais importante. E esse outro eu de Rio fez ele pensar em uma pessoa, quando ele já estava ali na Filadélfia, fez ele pensar em uma pessoa que ajudaria ele naquele momento, e quando o nome surgisse, ele ia saber que aquele nome era o cara que ia ajudar ele. Pra vocês terem ideia, Rio pensou em vários nomes de pessoas que a gente conhece hoje pelo legado que essas pessoas deixaram. E para começar, o primeiro nome que Rio pensou foi Henry Ford, para financiar $25 mil que ele precisava para publicar o livro dele. Só que a voz na cabeça dele falou assim, não senhor, não é Henry Ford não, continua pensando aí, queima neurônio, que uma hora o nome vai aparecer e você vai saber que o nome é esse. E depois dos 2 dias, que era os 2 dias de diária que Rio tinha ali, ele pensou em vários nomes, ficou exausto e o nome, enfim, surgiu na mente dele. E com esse nome que surgiu na mente dele, Rio pensou em uma forma de escrever uma carta para ele que colocaria todo o ponto de vista dele em cima da filosofia que ele tinha feito, quais seriam os benefícios para a humanidade, quais seriam os propósitos dele com aquele manuscrito que ele queria publicar. E Rio escreveu essa carta e enviou. Aí a pessoa aceitou o convite de Rio para publicar o livro dele, e Rio vendeu várias cópias daquele manuscrito publicado. Ele vendeu milhares de cópias para ex-alunos, para alunos que ele teve durante a vida dele, para conhecidos, e nisso ele já começou a ganhar grana com os royalties de venda. Só que antes dele ganhar grana com os royalties de venda, o cara que publicou o livro dele deu ele um cheque que era proveniente já do trabalho que ele começaria. E nisso ali, ele acreditou naquela voz, na voz interior dele, que as coisas iriam chegando a partir do trabalho dele. Entenderam? E foi muito louco, porque acreditar numa voz interior, que muitas vezes a gente não dá escuta para ela, e seguir em frente é do caralho. Eu sou apaixonado com o Rio, sério mesmo. Eu
sou apaixonado com o Rio. E a partir daquele momento, o Rio colocou um pensamento na cabeça dele, que era o seguinte pensamento, que a única limitação que a gente tem é aquela que a gente impõe na nossa própria mente. Então, tipo assim, se você acha que não é capaz de fazer alguma coisa, é que você está colocando aquilo fixo na sua mente. Se você coloca limitações, você será limitado. Então, não coloque limitações na sua mente. Porque se um cara que viveu há centenas de anos atrás, sacanagem, há vários anos atrás, e deu certo com ele, e você vê várias pessoas hoje, por exemplo, aí o Thiago Nigro, que deu super certo, a Natália a Natália Arcuri, né, do canal Me Poupe, tem várias pessoas foi foda, né? Tem várias pessoas que estão dando certo na vida através dos pensamentos positivos. E vamos voltar aqui pro Rio, que estou fazendo merchan pros outros aqui. Rio se viu tão feliz com as conquistas novas que ele fez, que logo ele percebeu que nem sempre as recompensas vinham das pessoas para as quais ele prestava serviço, mas as mesmas recompensas elas sempre viriam de uma fonte ou de outra. Se você prestou serviço para fulano esperando uma coisa, não espera não. De uma forma ou de outra, uma hora a sua recompensa vai chegar. Rio relata também que é impossível se sentir bem e ter sucesso quando se está tomado pela avareza, ganância, inveja e medo. Ô, gente, quando ele fala isso no livro dele, eu fico pensando comigo. Como você quer ser uma pessoa boa, uma pessoa que consegue ter várias pessoas boas ao seu lado também, quando você é ganancioso, quando você é avarento, quando você tem inveja das pessoas que estão ao seu lado, quando você tem medo de arriscar. Quando você é o mix dessas características que Rio coloca no livro dele, não tem como você ir para frente. Quando você vai para frente, mesmo tendo essas características, pode ter certeza que aquele ditado vai ser muito válido para você. Quanto mais alto, maior a queda. Porque é fato, uma hora seu tapete é puxado. Isso é fato, é lei da vida. É aquela famosa frase lá, né, da roda gigante. Sempre gira, não tem jeito. E além disso, o Rio diz que toda a riqueza que uma pessoa acumular materialmente é imensurável perto das riquezas que os bancos acumulam. Que a única riqueza inestimável e imensurável que tem fonte infinita é a paz de espírito de todas as pessoas adeptas à oração. Bom, eu não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar de política, mas é um assunto que está no livro, então eu tenho que falar. E Rio era um cara que gostava de orar. Rio relata que aprendeu a se comunicar com uma inteligência infinita de forma diferente. Essa inteligência infinita que ele coloca no livro, eu entendi que é como se fosse para quem é católico e para quem é cristão, na verdade, né? Crê em Deus, né? Essa inteligência infinita é como se fosse Deus. E ele aprendeu a comunicar com essa inteligência infinita de forma diferente. E antes, na vida dele, ele só orava e só se comunicava com essa inteligência infinita nas dificuldades. Mas a partir daquele momento que ele tinha descobrido o seu novo eu interior, ele sempre agradecia por tudo, por ter um corpo maravilhoso, que não tinha sido danificado, por não ter doenças, tinha uma mente razoável, que sempre lhe dava os bons frutos, e quando ele precisava, ele também pedia essa inteligência infinita, porque também não é, como que eu posso falar, não é demais pedir, né? Mas o ideal é a gente agradecer, porque às vezes a gente esquece de agradecer as simples coisas, as grandes coisas que a gente já tem, e a gente não agradece, a gente sempre quer mais. E Rio descobriu que ele deveria agradecer por tudo que ele tinha, nem que fosse a coisa mais simples, ele deveria agradecer. Por que disso? Porque segundo Rio, quando ele nutria um desejo ardente dentro dele, de alguma forma, ele conseguia, mais cedo ou mais tarde. Então, a oração era uma forma dele nutrir
aquele desejo dele ardente. Ele sempre estava nutrindo para ele, jogando aquilo para o universo, sabe? Aquele paradigma das energias, que se você manda energia boa, você atrai energia boa. Não aquela paradinha do magnetismo lá, né? Que cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Sai pra lá. Porque eu tô emanando energia positiva aqui, eu não quero energia negativa, não. Eu emano energia positiva porque eu quero energia positiva. E esse era o pensamento de Hill. Quando você, de alguma forma, colocava aquele desejo ardente para fora, nem que se fosse em forma de oração, aquilo de alguma forma acabaria acontecendo. E para Hill, todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro. Mas primeiro, antes de mudar seu estado material e financeiro, aquela pessoa ela tem que mudar a natureza das suas crenças. Porque se você crê em coisa ruim, você está atraindo coisa ruim. É aquilo que eu falei, remete àquilo. Só que a gente não pode confundir crença com desejos, porque as duas palavras são diferentes. Se você olhar no dicionário, você vai ver isso, não só pelo nome da palavra, mas os significados são diferentes. Que todo mundo pode e é capaz de desejar coisas boas, mas a fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado. Então, gente, é isso um dos ensinamentos que Hill deixou pra gente, que a fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado. Um exemplo disso citado por Hill no livro é o exemplo de Thomas Edison. Se vocês conhecem a história de Thomas Edison, ele inventou a lâmpada que a gente conhece, a lâmpada incandescente, que já deu lugar para a lâmpada fluorescente, agora tem a lâmpada de LED. Só que, gente, para Edison chegar na lâmpada incandescente, ele tentou mais de 10.000 vezes. Sabe qual que é o mais bacana da história de Edison? Que Edison, mais de 10.000 vezes que ele tentou fazer a lâmpada incandescente, ele dizia a seguinte forma: achei mais uma maneira de não fazer a lâmpada incandescente. Aprendi mais uma maneira de não fazer a lâmpada incandescente. Ele nunca pensava que ele tinha fracassado, que ele tinha falhado, porque se ele pensasse dessa forma, ele teria desistido. E nesses 10.000 aprendizados que Thomas Edison teve para fazer a lâmpada incandescente, ele inventou dezenas de outras coisas que a gente utiliza hoje e que esses experimentos que ele fez lá atrás dão embasamento para N coisas hoje aqui na frente. Ô, gente, isso tem tempo demais da conta, tempo demais. E para Hill, o que realmente ele pensava em existir era uma força ou uma causa central de primeira ordem, ou até mesmo uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível para nós. E essa força infinita, essa inteligência, converte ramos em árvores, faz com que a água escorrega das montanhas, conhecida pela gente como a lei da gravidade. Como fazer também coisas que pra gente é normal, que é fazer a noite virar o dia, entre N outras coisas. Isso para Hill era a inteligência suprema, entendeu? Então, beleza. Bom, eu tive que comentar tudo isso aqui para mostrar como que o diabo agia na vida de Hill. E isso vocês vão entender um pouquinho melhor daqui para frente. Porque agora, essa entrevista, né? Porque o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Essa entrevista que Hill fez com o diabo, realmente são perguntas e respostas que tem durante o livro. E o meu intuito não é falar dessas perguntas e respostas que tem no livro, porque se vocês tiverem interesse, vocês compram, então baixam, não sei se tem esse livro grátis na internet, para aprender, porque Hill é um cara que deixou muitos ensinamentos, e várias pessoas utilizam desses ensinamentos hoje ainda, desde 1938. Olha para vocês verem. Agora vamos ao que interessa. Hill deixa uma pergunta e responde também essa pergunta. Essa eu tenho que falar, porque muita gente que vê a capa desse livro pensa que é um livro
espírita ou um livro de igreja, é um livro mó bosta, né? Mas o livro tem conteúdo muito pica, muito top. Aí a pergunta é a seguinte: você realmente entrevistou o diabo ou meramente entrevistou algo imaginário? Ele responde da seguinte forma: o diabo que entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele dizia ser, ou pode ter sido criado da minha imaginação. Olha que interessante, o diabo pode ter sido real ou criado da imaginação dele. Mas o que eu aprendi é que Hill deixa bem claro que real ou imaginário esse diabo, isso não é muito importante se comparado com todas as informações e aprendizados contidos nessa entrevista. Mas, ele também fala que o diabo é quem ele diz ser durante toda a entrevista desse livro. Daqui para frente, o livro são as perguntas aí, e eu vou continuar falando um pouco dele. Hill relata que achou o código secreto para ter acesso ao diabo, e tendo acesso a ele, Hill exigiu que o diabo respondesse a algumas perguntas. O diabo achou justo, pois quase ninguém conseguia acessar aquela área restrita que Hill conseguiu. No diálogo com o diabo deixa muito claro que ele domina 98% da população mundial e que suas provas eram incontestáveis. Ele também afirma que é toda a parte negativa do mundo, dando o exemplo do átomo, como se fosse os elétrons, a parte negativa. E se ele não existisse, nada do que conhecemos também não existiria. Hill questiona quais são as provas que o diabo tem para falar que domina 98% da população e quem seria a outra metade, a parte positiva do átomo. Segundo o diabo, nós conhecemos a parte que é como a oposição dele, a parte positiva, como Deus. E as provas que ele domina 98% da população eram bem claras, bem claras. É o seguinte, sobre esse 98% da população, ele frisa que onde ele mais ganha likes e matches são no medo da pobreza e da morte. Porque o diabo, como ele está em todos os pensamentos, em tudo que é negativo, ele está nos pensamentos positivos, nos pensamentos negativos, ele está em todas as fontes que eu posso dizer que seriam formas de pensamentos desconstrutivos, né, no caso. E isso tem até no livro, eu não lembro de cabeça, mas ele fala, eu tenho que ler de novo para lembrar dessa parte. O negócio é esse. Como o meu intuito é fazer para ver o tanto que eu aprendi, é isso aí. Então vamos seguir adiante. Mas o negócio é o seguinte, as provas dos 98% que ele fala que é incontestável, se diz em relação a todas aquelas pessoas que têm estagnação na vida, que tem a síndrome da Gabriela, né? Qual que é a síndrome da Gabriela? Aquela que Dorival Caymmi coloca na... É Dorival Caymmi? Acho que é. Na música dele lá. Eu nasci assim, eu vou ser assim, não sei o quê. Que a pessoa não muda. Que ela é aquele ponto de vista e não tem mais nada a aprender. Todas as pessoas que são de uma forma assim, o diabo coloca no livro aqui, que são as pessoas alienadas. E essas são as pessoas que fazem parte dos 98% da população. E elas têm medo da morte, elas têm medo da pobreza, elas têm medo da perda de saúde, elas têm medo da perda do amor. Ai, tô lembrando, hein? Tem a ver comigo não, meu chegado. E tem um outro lá que agora eu não lembro não. E os 2% de pessoas que o diabo diz não ter controle são as pessoas que têm o poder do pensamento positivo. Aí vocês me perguntam, é só pensar positivo então que eu tô fora do diabo? Não. Isso não está certo, mas também está correto. O negócio é o seguinte, o diabo se refere às pessoas que pensam positivamente, que
que criam conteúdos de valor e que têm fé e coragem, que não são aquelas pessoas estagnadas, que querem o mal das outras pessoas, que acham que do jeito que tá bom. As pessoas que pensam diferente, as pessoas que pensam por si mesmas, essas pessoas estão fora do domínio do diabo. Portanto, que em um trecho ele fala que as pessoas favoritas dele são as crianças. Por que são as crianças? Para pensar se tem criança na sua casa ou se você já lidou com criança em algum momento. Quando a criança faz uma coisa que você julga ser uma coisa ruim, você vai assim, ó, menino, larga esse trem, não pode não. Uai, o homem do saco vai te pegar, oi. Você é doido? Não faço não, oi. Aí o que acontece? A criança fica com medo. Ela, de certa forma, ela vai achar que aquilo não pode. Então você começa a moldar aquela criança com os pensamentos que você tem. E ela começa a ter medo de certas coisas. E isso se dá em várias áreas da vida. Imagina a criança de novo, ela indo para a igreja, aí na igreja o padre fala, se você fazer isso é pecado, que não sei o que, você vai para o inferno. Hoje acho que os padres não falam isso mais não, né? Mas eu tô pensando aqui de outras épocas, né? Que é pecado, que você não vai ter seu lugar no céu, que não sei o que. Então, a imagem do diabo já é criada na cabeça da pessoa. E nisso ali, ó, ele tá ali e agrega o pensamento dessas pessoas como se fosse os 98% que ele domina. O livro, ele relata muito sobre os hábitos e a alienação. Nesse caso, eu posso dizer que o alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer, na verdade, sem lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, o alienado, ele não sabe o que quer da vida. O alienado é preguiçoso, ele não emite opiniões próprias e ele sempre fala coisas que outras pessoas já falaram. Vocês já repararam que existem pessoas assim próximo a gente? Eu vou falar mais algumas coisas que provavelmente existem pessoas próximas a vocês que devem ser parecidas. E essa é a personalidade de uma pessoa que é alienada, que o diabo adora. Segundo o Rio, tá? A personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa para sua volta. Essa pessoa terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhuma dessas opiniões ela vem de um conhecimento apurado, que essa pessoa não sabe nada realmente, ela não se esforça para realmente aprender vários assuntos de verdade, ela fica superficial. Essa pessoa alienada, ela normalmente diz saber tudo, mas não é bom em nada. Essa pessoa, ela sempre comete os mesmos erros, várias vezes, várias e várias vezes, mas nunca tira proveito do fracasso. Ela está sempre fracassando. Essa é uma pessoa alienada. Essa pessoa, ela espera tudo dos outros, mas nunca está disposto a doar um pouco ou dar alguma coisa em troca. Ele sempre começa muitas coisas e não termina nada. Ele sempre é taxativo na condenação do governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele só critica. Por exemplo, você pode pegar básico aí, ó, se você está dentro da empresa, por exemplo, o cara sempre critica o gestor dele, mas nunca dá uma opinião para poder melhorar. Sempre que critica para os outros colegas dele ali. E se esse cara critica do supervisor para o coleguinha ali, ó, pode ter certeza que na oportunidade ele vai criticar para outra pessoa. Então você fica de olho, meu filho, fica de olho. Em poucas palavras, o alienado ele trabalhará duro para não pensar. Enquanto outras pessoas elas vão trabalhar para ter uma boa vida. O alienado ele conta mentira antes de admitir a ignorância dele em qualquer assunto. O negócio é o seguinte, gente. Se em algum momento vocês se depararam com uma dessas situações aqui que eu falei,
você tá no meio um pouco, tá com um pezinho aí na alienação, entendeu? Então, dá uma trabalhada, faz um estudo interior para você ver se você é alienado. Que eu, quando li esse livro aqui, eu vi que algumas características me pertenciam. Não dessas que eu falei para você, sabe? Mas de exemplos que Hill aqui dá no livro dele. E eu fiquei preocupado com isso, porque eu não quero ser um alienado. As coisas estão mudando numa velocidade tão grande que se a gente se alienar, se a gente se estagnar, o bonde passa e a gente fica para trás. E não dá para ficar para trás. Ninguém gosta de ficar para trás. A gente tem que correr do lado. Tem que ser mais complexo as coisas, sabe? A gente tem que correr atrás de tudo isso e ter pessoas boas do nosso lado, porque pessoas que não agregam nada, a gente tem que ter maturidade para dar um sacode nelas, e se elas não quiserem acordar, a gente trilha o caminho sozinho. É... Os hábitos levam à alienação, e um hábito ele nunca vem sozinho. Hábitos vêm em pares, em trios ou até mesmo quartetos. Um dos hábitos citados no livro é o hábito de fumar. Quando uma pessoa fuma por hábito, logo ela está bebendo e sempre aumentando as doses. Isso é fato. Eu tenho amigos que não fumavam, não bebia e para se enturmar eles começaram a beber, depois começaram a fumar, depois foi pro cigarrinho do pensar, né? Porque o quem sou, a gente chama aqui na minha cidade que de quem sou, né? Ou então do viajante. Quando fuma, vai para outro estado, fica alienado e se sente naquele êxtase ali, ó, que sempre quer mais. Então as doses sempre tendem a aumentar. E isso, quando você está, né, nessas coisas, isso leva ao medo de perder a saúde, mas isso vem com o tempo. E sem contar a lombra que quando a gente bebe, eu já bebi bastante, né? Então eu posso falar com propriedade aqui de bebida. Quando a gente bebe muito, vem aquela lombra, né? E a gente perde o dia todo. Então a gente fica alienado aquele dia. E eu achei isso muito interessante, que é uma coisa simples que deixa a gente alienado. Outras coisas que são simples citadas no livro é a alimentação, por exemplo. Quando as pessoas comem muito e comem um tipo de comida errada, isso leva à indigestão e à obesidade, destrói o poder pensativo e apurado da pessoa. Quando você come muito também, você quer ficar de boa ali, tranquilo, ninguém mexe comigo e boa. Eu penso assim, se eu tiver errado, depois vocês podem me corrigir. Na forma de poupar, as pessoas que têm gastos exagerados, não fazem nenhuma economia, gera o medo da pobreza. Então esse é mais um medo que o diabo ali gosta de pegar as pessoas. Os pensamentos dominantes que faz você pensar negativamente, levando a atos negativos e a controvérsias. Imagina você pensando negativo, expõe ideias negativas para pessoas ao seu redor e aquelas pessoas vão querer afastar de você, sabe? Assim, fulano tá fazendo intriga, não é pra mim, quero ficar fora. Então, assim, hoje, meu ponto de vista é a gente pregar uma sociedade melhor, sabe? Sem essas picuinhas, porque eu, particularmente, quando uma pessoa começa a falar mal de outra perto de mim, eu tô saindo fora e não quero ficar perto, não. É chato pra caramba. E quando uma pessoa que já tem costume de falar mal dos outros assim, eu falo assim, fulano já vem ali, deixa eu vazar. Pensa comigo, tá? Eu não externalizo isso, não. É interno. Bom, são várias as características de uma pessoa alienada, mas, como eu já citei algumas, eu não quero mais delongar nisso, não. Também temos a visão de uma pessoa que não é alienada, né? Uma pessoa que não é alienada, ela é totalmente o contrário dessa pessoa que eu pude falar aqui para vocês, de todos esses conhecimentos. E o diabo, ele suborna as pessoas, sabe? Ele acaba subornando, segundo o Hill no livro dele aqui. E alguns dos subornos dele, ele deixa bem claro da seguinte forma: minhas melhores propinas são amor,
sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo em ganhar alguma coisa por nada, jogos de azar, por exemplo, vaidade nas mulheres e egocentrismo nos homens. Desejo de ser mestre dos outros, desejo por tóxicos e narcóticos, desejo pela autoexpressão através de palavras e atos, desejo de imitar outras pessoas, desejo pela perpetuação da vida após a morte, desejo de ser um herói ou uma heroína, desejo por alimento físico. Gente, quando o diabo falou que pega a galera nisso aqui, eu falei, nossa senhora, eu tô ferrado, eu tenho que mudar minha vida hoje. E é sério, porque é só coisa, tipo assim, entre aspas, né? Coisa boa, é amor, é sexo, é dinheiro, é saúde, é você poder se sentir bem de alguma forma, ou é trem demais, é muita coisa. O livro tem muito ensinamento, e ensina a gente não ser alienado. Mas, para não delongar mais que isso, que eu acho que já está muito grande, eu queria falar o seguinte, o livro tem esse intuito de falar um pouco da história de Rio, como ele foi um alienado, foi naqueles momentos que ele não sabia o que fazer da vida dele, os momentos que ele tinha toda a filosofia de vida que ele tinha escrito e não conseguiu aplicar, foi os momentos que assim o diabo estava adorando estar do lado dele, sabe? O diabo que eu falo aqui, gente, é algo que não é real. No livro aqui, não que não seja real, né? Que no livro aqui ele coloca como se fosse o diabo, né? Uma personalidade ruim, aquele desejo de te deixar para baixo. Não que tenha chifre, tenha aquele cheiro de enxofre, aquele rabo, aquele negócio todo. Isso também ele deixa bem claro no livro. O que eu falo aqui é que o diabo é como se significasse tudo aquilo de ruim que a gente faz ou tudo de ruim que a gente deseja. Ele mesmo coloca em palavras aqui que ele é a parte negativa do mundo, e isso é 50%. E eu fiz um pensamento, em qual parte eu estou? Nos 98% que são dominados pelo diabo ou nos 2% da população que tem pensamento próprio, que querem de verdade fazer algo diferente? O negócio é esse. O livro traz muito disso. Se você está naquela zona de estagnação ou se você quer ir para uma zona de aquebrantar-se, uma zona de querer se evoluir, de buscar algo melhor. Então, eu deixo a minha opinião, o meu aprendizado que eu tive com esse livro, que é sair dessa zona de estagnação, que para mim não é zona de conforto, tá, gente? Para mim, eu não associo zona de conforto com zona de estagnação, porque conforto, para mim, é eu aprender alguma coisa, mesmo que esteja que nessa zona de conforto eu estou saindo da estagnação. Eu estou indo aprender alguma coisa que me faz bem, eu estou indo conhecer algo que me faz bem. Então, nesse livro fica muito a reflexão para mim que eu tenho que estar sempre buscando coisas que me fazem bem, mas que não sejam negativas, que não vão trazer malefícios para mim, mas sim benefícios. Muitas pessoas falam, né? Ah, tudo que tem bônus tem ônus. E não é bem assim. Você pode escolher através do pensamento que você vai estar emanando. Esse é o meu ponto de vista. Então é isso, gente. Eu não sei se vocês gostaram, se vocês têm interesse de continuar escutando, mas à medida que eu for lendo outros livros, eu vou colocar aqui por uma forma de aprendizado minha. E se vocês gostarem, vai ser top demais, porque é uma forma diferente de eu aprender e, de certa forma, eu deixar aqui também que quando eu quiser consultar, para eu não precisar ler o livro de novo, eu escutando isso aqui, eu vou saber exatamente partes do livro que eu li, que são conceitos que eu consegui definir. O livro tem várias outras coisas, mas fica aí para vocês lerem também. O hábito da leitura é um hábito muito bom que eu venho desenvolvendo e vem me agregando bastante.
Então o livro é do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. E beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e cheiro para quem é de cheiro. Tchau, obrigado.